Meus queridos alunos, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estudaremos sobre onomatopeias. Na aula de hoje, iremos trabalhar essas duas habilidades aqui. A primeira, construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e interpretando recursos gráficos, tipos de balões, de letras, onomatopeias. Iremos hoje aprender um pouco mais sobre onomatopeias em tirinhas. A segunda habilidade é estabelecer relação causa-consequência entre partes e elementos do texto. O que são onomatopeias? Onomatopeias são palavras que imitam os sons. Elas são extremamente úteis nas histórias em quadrinhos, pois, dependendo da mensagem que você irá passar, uma onomatopeia poderá substituir um texto ou até mesmo ocupar um quadrinho inteiro passando uma mensagem. Nós temos aqui dois exemplos de onomatopeias. Buá! Essa palavra aqui está imitando o som de alguém chorando, não é? Bum! Continuando. Nós temos aqui mais exemplos de onomatopeias. Por exemplo, crass. Essa onomatopeia aqui imita o barulho de uma coisa quebrando, né? Bang é tiro. Tum, batendo em algo. Soque representa soco. Toque, toque. Aqui é o barulho de alguém batendo na madeira ou em uma porta, né? Toink, barulho de mola. Shuak. Aqui é o barulho de um beijo, né? Vupt. Aqui imita o som de rapidez. Din-dom. Aqui é o barulho de uma campainha, né? Cabrum. Aqui é o barulho de chuva, trovões. Então, vamos ler algumas tirinhas e a partir dessas tirinhas a gente vai estudar onomatopeias e também iremos responder algumas perguntinhas de interpretação. Então vamos ler essa primeira tirinha. Shop, 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 shop. Shop, 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 shop. Engraçado. Depois do almoço, me dá um sono. Então, qual é a personagem principal dessa tirinha? É a Magali, não é? Ela aparece nos 4 quadrinhos. O que a Magali está fazendo? Vamos observar aqui. Ela está comendo. Não é isso? A outra pergunta. Que palavra foi usada para indicar que Magali estava mastigando? São essas palavras aqui. Chão, 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 chão. Então, essas palavras aqui, elas foram usadas para indicar que Magali estava mastigando a sua comida. A próxima pergunta. Como sabemos que Magali comeu tanto que perdeu a noção do tempo? Então, vamos observar aqui. Quando ela começou a comer, era dia, não é? Era meio-dia. Depois, no último quadrinho, quando ela terminou de comer, já era o quê? Noite.
E ela perdeu a noção do tempo. Ela comeu tanto que perdeu a noção do tempo. Ela começou a comer meio-dia, o seu almoço, né? E saiu comendo muito, 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 muito. A gente pode ver isso pela quantidade aqui de pratos, né? Quer dizer que ela comeu muito. E ela perdeu a noção do tempo. Ela começou meio-dia e só foi parar de comer à noite. E ela nem se deu conta que já tinha passado tanto tempo assim. Vamos para a próxima tirinha. Leitura. Memórias do homem que destruiu o mundo, vivendo e aprendendo. Aprendi na escola que as abelhas fazem o mel. Olá, dona abelha. Vim buscar mel. Toque, toque. Vamos interpretar essa tirinha. O que o menino aprendeu na escola? Aqui no primeiro quadrinho, ele diz que aprendeu que as abelhas fazem o quê? O mel. A próxima pergunta. O que o menino resolveu fazer? Aqui no segundo quadrinho, a gente observa que ele resolveu ir até na casa das abelhas, fazer o quê? Buscar mel. Não é? E o que significa essas palavras toque, toque, que apareceu aqui no segundo quadrinho? Então, essas palavras, elas significam a batida na casa das abelhas, né? Ele estava batendo na casa das abelhas. E essas palavras que imitam os sons das coisas, a gente já aprendeu que são chamadas de onomatopeias. A próxima pergunta. No quarto quadrinho, por que apareceu uma ambulância? Por que apareceu? Para mostrar que aconteceu aqui um acidente. Esse garoto, ao bater na casa das abelhas, com certeza ele foi picado por elas, não é? Então, ele foi levado para o hospital. E por que o menino ele foi picado pelas abelhas? A gente pode observar isso aqui no segundo quadrinho, né? Ele bateu na porta das abelhas, né? Na casa delas. Então, ele foi picado por elas. Vamos agora para essa terceira tirinha. Vamos fazer a leitura. Bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Buá! Buá! Então, vamos observar aqui. Quem são os personagens dessa história? Os personagens é o Cebolinha e o pai dele, ok? A próxima pergunta. O que Cebolinha estava fazendo? Aqui no segundo quadrinho, a gente percebe que ele estava fazendo o quê? Batendo no tambor, não é? A próxima pergunta. Por que o pai de Cebolinha ficou irritado? Por que ele ficou irritado? Com o barulho, né? O barulho do tambor. A próxima pergunta. Quais as reações do pai de Cebolinha nos 3 quadrinhos? Aqui no primeiro quadrinho, olhando aqui para o rosto dele, a gente percebe que ele ficou um pouco incomodado, né? Assustado com aquele barulho todo. Já aqui no segundo quadrinho, qual é a reação dele aqui? Ele ficou com raiva, né? E ele pediu para o Cebolinha parar com aquele barulho. E no terceiro quadrinho, a gente percebe que o pai de Cebolinha ficou um pouco triste, né? Sem graça. Por quê? Porque ele achando que Cebolinha parando de bater naquele tambor, então acabaria o barulho. O que aconteceu? O barulho continuou, só que agora foi de choro, não é verdade? Quais são as onomatopeias que apareceram aqui? A primeira onomatopeia foi essa aqui, ó, bum, bum, bum. Essa onomatopeia aqui
imita o barulho de quê? Do tambor, né? Que Cebolinha estava batendo. E a outra onomatopeia é essa aqui, ó. Buá! Buá! Então, essa onomatopeia aqui, ela imita o barulho de quê? Do choro do Cebolinha. Não é verdade? Vamos para a próxima tirinha. A tirinha de número 4. Leitura. Ai! Dei uma bruta topada. Ou melhor, o pintinho perguntou para a mãe, né? Que foi, mãe? Ela responde: dei uma bruta topada. Agora estou com esse belo galo na cabeça. Com um belo galo na cabeça? Diga quem é esse miserável. Então, nessa tirinha, o que foi que aconteceu com a galinha? Aqui no quadrinho 1, ela diz que levou uma bruta topada, ou seja, uma grande topada. A outra pergunta, a galinha se machucou em qual parte do corpo? A gente percebe aqui que foi na cabeça, né? Ela aponta para a cabeça. A próxima pergunta, por que que a galinha se machucou? Por quê? Porque ela levou o quê? Uma topada. Então, nessa topada, ela acabou se machucando na cabeça. De acordo com essa tirinha, o que a galinha queria dizer quando falou que estava com um galo na cabeça? Aqui no quadrinho 2, a gente observa que ela está dizendo para o seu filhote que estava com um galo na cabeça, não é? E esse galo que passava por ali ouviu ela falar isso para o pintinho. Mas o que é que ela queria dizer com isso? Que estava com um belo galo na cabeça. Como ela levou uma topada, esse galo na cabeça é o quê? É um machucado, né? Quando a gente também machuca a testa, a cabeça e começa a ficar inchado, a gente diz também, né, que está com um galo na cabeça, ou seja, está inchado porque machucou. Continuando. O galo que por ali passava ouviu a galinha dizer para o pintinho que estava com um galo na cabeça. O que foi que ele pensou? Então, esse galo ele passava por ali e ouviu a galinha dizer para o pintinho que estava com um galo na cabeça. Então, o que foi que ele pensou? O que foi que ele entendeu? Então, ele entendeu que a galinha estava apaixonada por outro galo. Como ele ainda não sabia que a galinha tinha levado uma topada e se machucado, ele não fazia ideia ainda que galo na cabeça, quando ela falou que estava com um galo na cabeça, ela estava se referindo a machucado. Mas ele achava que ela estava querendo dizer que estava com outro galo na cabeça, ou seja, apaixonado por outro galo, né? Então, ele entendeu errado. Então, na aula de hoje, nós aprendemos um pouco mais sobre onomatopeias, a parte de tirinhas, e também lemos e interpretamos algumas tirinhas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Continuaremos com mais atividade sobre tirinhas no grupo. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.